Boa tarde. Arrancou hoje a apresentação e debate da proposta de orçamento regional e plano de investimentos para 2026. Foi o secretário com a pasta das Finanças, Duarte Freitas, quem defendeu esta manhã ambos os documentos na Assembleia Legislativa, já com a certeza de aprovação por parte da maioria PSD-CDS. Mas muito além dos números, nas palavras do governante, este orçamento mostra um princípio essencial da autonomia regional. A Madeira não espera que decidam por ela. A proposta de orçamento que hoje apresentamos é mais do que um documento financeiro. É uma expressão clara da determinação da região em continuar a decidir o seu destino com ambição, responsabilidade e visão estratégica. Este orçamento afirma um princípio essencial da nossa autonomia. A Madeira não espera que decidam por ela. Decide, executa e concretiza. E falo colocando sempre as pessoas do centro das políticas públicas, protegendo o rendimento das famílias, criando oportunidades para os jovens, apoiando empresas, investindo na habitação, reforçando infraestruturas e modernizando a administração pública. Com este orçamento, reafirmamos, pois, uma escolha inequívoca, a escolha de governar com rigor, com ambição e com responsabilidade, honrando a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses. A bancada do PSD aplaudiu a intervenção de Duarte Freitas e o deputado Brício Araújo destacou a credibilidade e rigor das contas públicas regionais. A credibilidade é algo que se conquista, é algo que se tem conquistado ao longo do tempo, com o rigor e com a disciplina das nossas contas públicas. Isso deve ser aqui realçado. E este orçamento é não só um exemplo de compromisso e de rigor nas nossas contas públicas, como é também uma consequência desse rigor nas contas públicas. É com base nessa credibilidade, é com base nesse rigor das contas públicas que nós temos conseguido, ano após ano, reduzir impostos aos madeirenses. E quero aqui recordar que o programa de governo previa até o fim do mandato a redução das taxas de IRS até ao limite em todos os escalões. Conseguimos fazer logo no segundo orçamento. Isso deve ser aqui realçado. Isso não acontece por acaso. Isso é uma consequência do rigor e da disciplina das nossas boas contas públicas. Do lado da oposição, chuva de críticas. Elvio Sousa, líder parlamentar do JPP, lamentou o discurso repetido do Eldorado económico. O governo continua ancorado, cismado, num discurso cor-de-rosa, do Eldorado económico, do PIB milionário. O discurso do crescimento económico contrasta, infelizmente, com a nossa realidade. Eu penso que essa noção falha redondamente neste orçamento e plano. Esse crescimento económico, esse PIB milionário, não se reflete nas condições de vida. O secretário-geral do Juntos pelo Povo identificou por isso qual o grande problema da região. Falta de habitação. E é precisamente neste sector, Sr. Presidente, que reside o calcanhar daqueles neste orçamento e neste plano. O Governo diz que a habitação é prioridade, mas na prática corta na habitação mais de 60 milhões de euros. É o que diz os documentos. Elvio Sousa, que não deixou ainda de criticar a opção do Governo Regional em financiar mais campos de golfe e de comentar a verba que está reservada para 2026 na construção de mais infraestruturas. Eu não resisto, porque isto, francamente, o Sr. Secretário começou a dizer que este orçamento, este plano, é para as necessidades reais das pessoas. Quando os jovens estão com dificuldades de adquirir habitação. E quando vamos somar tudo isto, o uso do dinheiro público, do povo, das empresas e das famílias, para o investimento público, não é privado, eu não tenho nada contra esse sector. Quando vamos comparar o uso do dinheiro público nos campos de golfe
são 23 milhões de euros. 23! E na habitação 20 milhões. Este é um insulto. Isto é um insulto às necessidades. Obrigada, Sr. Deputado. E os senhores riem-se dessa pouca vergonha. Habitação que foi mesmo tema em foco no debate desta manhã no Parlamento Regional. Vítor Freitas, do Partido Socialista, lamentou o corte de 60 milhões de euros para a construção de novas habitações. Há um corte de 60 milhões. Não há forma de dizer de outra forma. Vossas Excelências cortaram 60 milhões na habitação. Se Vossas Excelências olhar para os últimos 11 anos, ou melhor, para os últimos 10, mas contando com a habitação que será entregue no próximo ano, que são as tais 300 casas, e fizer uma regra de 3 sempre chega a uma conclusão. Os últimos 11 anos, a média foi 70 fogos por ano. Nós temos mais 3.500 madeirenses a aguardar por uma habitação pública. Para este ritmo, são 50 anos para resolver o problema. Socialista que perguntou também quanto é que o Governo da República, liderado por Luís Montenegro, irá enviar para a Madeira depois de prometer construir mais de 100 mil casas no país. O atual Primeiro-Ministro comprometeu-se em 133 mil habitações. Sabe, em proporção, quantas habitações teríamos ainda que construir além das 805? Seriam necessárias, ou teríamos direito, a 3.312 fogos, o que resolveria praticamente aquela lista de cidadãos da Madeira que estão a aguardar por uma habitação. Diga-nos aqui o valor. Quanto é que vem para a Madeira e quantas casas serão construídas aqui com esses fundos que hão de vir da República, Sr. Secretário? Sobre a carga fiscal, que será alvo de alívio, Vítor Freitas também não deixou de recordar quanto é que os madeirenses pagaram nos últimos anos. Durante estes anos todos, Sr. Secretário, sabe, desde 2012 que Vossas Excelências aumentaram os impostos, os que vão ter uma poupança, que o Sr. Secretário chamou a poupança, pagaram mais 39 mil euros ao longo deste tempo todo. Os outros que iriam poupar 1.500 euros não estão a poupar. Vossas Excelências, nos últimos anos, tiraram 19.500 euros. E sabe para quê? Para pagar a falência da Madeira que Vossas Excelências fizeram. Sr. Secretário, em relação ao IVA, estas famílias continuam a pagar todos os anos outros 500. Não há capacidade para baixar a questão do IVA. Intervenção de Vítor Freitas, que deixou animado o líder do Chega Madeira. Com esta maioria garantida, através de acordos que não conhecemos, o orçamento já está passado, já passou. E não fosse a intervenção mais proeminente do renascido ou do ressuscitado deputado Vítor Pessegueiro, isto estava muito amor. Peço desculpa, Vítor Freitas, isto estava muito amor. A verdade é que o Partido Socialista, através do deputado Vítor Freitas, veio abanar um bocadinho o sistema e veio abanar um bocadinho o debate, porque eu também recordo com algum saudosismo aquele tempo não muito longínquo em que o Governo Regional chegava aqui a esta bancada e olhava com respeito para as bancadas aqui do Parlamento. As bancadas da oposição que efetivamente garantiam o debate democrático até o último momento. Miguel Castro, que se mostrou igualmente preocupado com a carga fiscal junto das famílias madeirenses. Para quando é que o Governo Regional tenciona também devolver o diferencial fiscal no IVA, porque os madeirenses não podem continuar a pagar preço de turista só porque vivem numa terra de turismo. O Governo Regional tem que encontrar mecanismos para aliviar a carga fiscal nos produtos de consumo aos madeirenses e para quando também, Sr. Secretário, uma forte aposta na habitação, porque sabemos todos que daqui a 6 meses o PRR termina na região e iremos, obviamente, ficar com um problema em mãos ao qual o Governo ainda não apresentou uma solução. Do lado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo ainda não sabe se o orçamento é bom ou mau. O deputado único da IEL deixou ainda assim uma certeza. Com base nas suas contas, as finanças regionais mostram fragilidades.
Se nós fizermos contas, as receitas de IRS e IRC, todas somadas, não chegam para pagar os custos com o pessoal, nem para pagar a saúde ou a educação. E as receitas fiscais, 1.346 milhões de euros, pagam um pouco mais que a saúde, a educação e os apoios sociais. Na verdade, 18% das receitas totais, 438 milhões de euros, vêm do Estado e da União Europeia, e 11,5%, 269 milhões, são provenientes de dívida ou de empréstimos. Ou seja, neste contexto, Sr. Secretário, a taxa de autossuficiência da região ronda aos 70%. E sem estas transferências externas, digamos assim, que eu acabei de referir, não haveria sequer verbas para investimento, não haveria investimento. Debate na Generalidade que se encontra fechado. Neste momento está a usar da palavra no seu discurso final, antes da votação, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Começaram hoje as missas do parto na Madeira. As 9 celebrações que antecedem o Natal tratam-se essencialmente da preparação espiritual para o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o Diário e a TSF foram até à paróquia da Camacha para perceber como é que esta tradição se vive na freguesia de Santa Cruz. A conversa é de Inês Paiva, da jornalista Inês Paiva, com o padre local. As pessoas sentem este desejo de fazer este encontro, há aquelas romarias corriqueiras que vão andando de paróquia em paróquia, que é normal, não condeno, que aproveitem esse momento, não só para a poncha, nem para uma canjinha, que é importante também, mas que aproveitem esse momento para ver também a fé, porque muitas vezes ficamos pela nossa vida, o nosso trabalho, os problemas, as dúvidas, falta de fé, afastamos um pouco de igreja, afastamos um pouco de Deus. E às vezes este Deus é que ele está como um velho sentado à espera. Ele vai um dia mais tarde, não se preocupe. O tempo de Deus é diferente do nosso, não é? Por isso, vemos que há pessoas só vêm às vezes à missa do parto, talvez o resto do ano não vêm. E aproveitar esses momentos, como também digo aos meus colegas, os padres, às vezes também temos que aproveitar o momento de um funeral, porque é ali que a família tem que estar, não é? E às vezes não gosta aqui da qual. Temos que aproveitar aquele momento, não para condenar, mas para mostrar que Deus é bom. Padre Oscar Andrade, que destacou a importância da tradição. Mas não é só na Madeira que se celebram as missas do parto. Na freguesia de Alfragide, em Lisboa, há quem faça questão de recordar a tradição madeirense uma vez por ano, desde 2014. Ana Castro Neves, madeirense a residir no continente, explicou tudo ao jornalista do Diário, Pedro Freitas Oliveira. A missa do parto aqui em Alfragide já tem mais de uma década de tradição. Tem vindo a aumentar, felizmente, de ano para ano. Aliás, como se consegue perceber, é muito participada. E de modo que começou com o seu padre Nélio Tomás, que era um padre de união natural do Porto da Cruz da Ilha da Madeira, juntamente com um grupo de madeirenses, e, portanto, que quiseram celebrar. E, portanto, foi-se difundindo e divulgando cada vez mais. E, portanto, é muito participada. Já são centenas de pessoas que vêm cá. O seu padre, infelizmente, faleceu. Era uma pessoa muito querida daqui da comunidade. A comunidade de Alfragide também acolheu-nos muito bem. E nós quisemos dar continuidade. Tradição que, para este madeirense, não se trata de um arraial. Não é um arraial, não se pretende que seja um arraial, não se pretende desvirtuar aquilo que é a essência da celebração, que é de facto um momento de partilha, de solidariedade, de proximidade uns com os outros. E na Madeira era assim. E é importante lembrar, como já tinha dito anteriormente, que havia muita escassez, o trabalho era muito difícil e havia este sentimento de comunidade, da entreajuda entre as pessoas. E é isso que se pretende. Pretendemos inspirar as pessoas a fazer um caminho de paz, mas também de fraternidade. Sobretudo de fraternidade uns com os outros, uma fraternidade conscienciosa. E que nós nos ajudemos não só no Natal, mas durante todo o ano. E este sentimento de pertença, daí que venham não só madeirenses, os madeirenses vêm de todas as partes do país. Há pessoas, eu soube hoje que houve pessoas que iam para a Madeira e não conseguiram embarcar por causa do mau tempo e vieram à missa. E eu acho que isto é demonstrativo da importância que isto tem para os madeirenses. Já que eu não fui, eu vou à missa do parto. Eu acho que isto é demonstrativo da importância que esta missa tem, a celebração que tem, não só para os madeirenses, mas também para os continentais.
Dar a conhecer a tradição da Missa do Parto é mesmo o grande propósito desta celebração no continente. Uma missa que foi celebrada pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Rui Gouveia, diz que a Missa do Parto traduz saudade da terra onde nasceu. Para quem sai da sua terra e vai para outra, o tempo ajuda-nos a apreciar as nossas raízes, as nossas tradições, e esta tradição, que é própria da Ilha da Madeira, é bela vê-la ser vivida aqui, e creio que traduz justamente esta saudade que muita gente da Madeira que vive cá e que tem o desejo, se calhar não tem a oportunidade de lá ir, mas tem o desejo de celebrar de acordo com estas tradições da sua terra, e poder vir aqui para celebrar uma missa do parto é obviamente uma graça muito especial e uma alegria profunda. O sacerdote com raízes em Santana que recorda os tempos de infância antes da ida para a missa. Há pouco estava, durante a missa, nós vamos pensando sobre a nossa vida, e eu estava a pensar quando era miúdo, começava a ouvir os foguetes a estalar às 5 da manhã, e digamos, os sentimentos interiores não eram propriamente de alegria, não é? Era mais de raiva, porque tínhamos que acordar para tomar banho e preparar-se para ir para a missa do parto bastante cedo, mas se na altura o sentimento não era propriamente de alegria, ao fazer memória disso, ainda bem que me levantava e que ia celebrar, porque fiz o que deveria fazer, e estar com as pessoas a celebrar e a preparar o Natal fica à memória e ajuda-nos a celebrar o presente. Missas do Parto, que arrancam hoje oficialmente na Madeira, prolongam-se até dia 24 de dezembro. No futebol, o Nacional vai hoje a jogo, depois do adiamento da partida contra o Tondela, mau tempo que condicionou e muito a preparação da equipa. Tivemos que mudar um pouco aquilo que era o nosso planeamento inicial, obviamente. Tivemos que dar uma folga extra aos jogadores para não fazer a acumulação de cargas. Ontem também tivemos condicionados naquilo que era o que tínhamos planeado, porque as condições atmosféricas não nos permitiram treinar, e só voltamos aos treinos hoje. Portanto, condicionou um pouco, primeiro pelo adiamento, e depois, consoante o nosso planeamento, não conseguimos cumprir a 100%, porque ontem não conseguimos treinar. Portanto, sim, teve alguma interferência naquilo que é a preparação. Ainda assim, o técnico do Nacional, Tiago Margarido, garante que a equipa está muito motivada para vencer. A equipa está muito motivada, quer muito voltar às vitórias, principalmente aqui em nossa casa, junto dos nossos adeptos. Portanto, estamos muito crentes que vamos conseguir, sempre focados naquilo que é o nosso processo, aquilo que nós trabalhamos. Portanto, estamos muito confiantes para o jogo da manhã e acreditamos que vamos brindar os nossos adeptos com uma vitória. Com a entrada do novo treinador, o Tondela melhorou o seu jogo defensivo, ou seja, o seu momento defensivo. Nota-se claramente que houve uma preocupação com esse momento de jogo e de melhorar a equipa nesse sentido, e de facto é que a equipa melhorou. Também na questão de contra-ataque, ou seja, uma equipa que defende melhor e contra-ataca melhor neste momento. E já conhecemos bem o treinador e aquilo que fez o ano passado, tanto no Moreirense como no Boa Vista, e é isso que expectamos. É uma equipa com algumas semelhanças àquela que foi apresentada no Boa Vista então. Portanto, contamos com uma equipa fechada que vai tentar defender bem o seu espaço e sair em transições. Nacional Tondela, que foi adiado para hoje, segunda-feira, tem início às 5h30 da tarde no Estádio da Madeira. Conta com relato aqui na antena da TSF.